Boa tarde, crianças. Hoje mais um dia, né? Quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. Né? Estamos no meio da semana e vamos dar continuidade nossas aulas. Hoje nós vamos ter aula de ciências, certo? Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque assim é o teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Então, vamos começar fazendo a nossa correção da atividade anterior que ficou no caderno de atividades. Pega o caderno de atividades que nós vamos agora fazer a correção. Então, no caderno de atividades, nós paramos, eu passei para casa, da página 11 à página 13. Vamos fazer a correção aí agora rapidinho, para nós darmos início ao assunto novo de hoje. Aí a página 11 diz assim, no quinto quesito: explique resumidamente o que são tecidos e órgãos. Cite exemplos de cada um. Então aí cada um colocou de sua forma, né, com suas palavras. Claro que dentro do contexto do que é tecido, do que é órgãos. E você pode dar exemplos também, né? Os tecidos são grupos de células que fazem uma função específica. Então, os tecidos, como a gente viu, é necessário as células, que existem vários tipos de células, as células são formadas de tecidos, os tecidos formam os órgãos, e o conjunto de órgãos formam os sistemas, né? Nós vimos alguns a semana passada. Então, também os órgãos têm funções diferentes e eles podem ter diferentes tipos de células, né? E também de tecidos em um único órgão, como eu mostrei lá o estômago. Então, os exemplos podem ser exemplos de células. As células masculinas e as células femininas, que é o espermatozoide, o óvulo, que nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Pode ser também células musculares, células da pele, células do sangue, qualquer tipo de célula que vocês queiram colocar. E exemplos de tecidos, os tecidos epiteliais, que são os tecidos que formam a pele, né? Então, ali é um tipo de tecido que você pode colocar aí como exemplo. Sexto quesito: relaciona os tipos e as características dos tecidos. Então, tem aí as características embaixo e para a gente descobrir qual tipo de tecido está se referindo. Então, suas células são chamadas de epitélios e recobrem toda a superfície corporal, além de funcionar como isolamento térmico. Então, aí está falando sobre o tecido epitelial. Tecido rígido e resistente é o ósseo, tecido ósseo. Suas células são longas e estreladas. Suas células são longas e estreladas e recebem o nome de neurônios. Esse aí é o sistema do tecido nervoso. Ou seja, é constituído por um alongamento de célula e de gordura. É o adiposo. Adiposo, número 1. Tecido que compõe o sangue, cuja cor vermelha são as hemácias, que são os tipos de células presentes nesse tecido sanguíneo, né? Tecido sanguíneo. 3. Apresenta células alongadas com grande capacidade de contração. É o muscular, o 2. Tecido flexível que forma a parte interna do nariz e das orelhas, né? São os cartilaginosos.
são as cartilagens, o 7. E o último é um tecido presente em maior quantidade no corpo, o qual se subdivide em vários tipos, que é o conjuntivo. Eu expliquei detalhadamente cada um. Então, o último fica sendo o 5. 7. Massaru ouve de um colega que o tecido conjuntivo é formado por um único tipo de célula. Essa frase é correta, por quê? Quem colocou sim está errado. Essa frase não é correta, ela não está correta. Pois o tecido conjuntivo engloba outros tecidos, como o adiposo, sanguíneo, composto por células diferentes. Qual é a função do tecido conjuntivo? Unir os órgãos humanos, preenchendo os espaços entre si. Quais são as subdivisões desse tecido? É o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo. São 4 tipos. Página 12. Um órgão do corpo depende dos outros. Massaru pergunta a Anita se existe algum órgão que seja independente, ou seja, que não depende de outros órgãos para funcionar. Lembrando o que aprendeu, o que você responderia para Massaru? Não existe órgão que seja independente. Para funcionar, todos dependem, no mínimo, de energia, a qual vem de se alimentar de funções de outros órgãos, como, por exemplo, o intestino, não é? Então, os músculos também, tem músculo e também tem sangue. Então, nunca eles, os músculos, e os ossos, eles têm que andar juntos. Eu não posso tirar o osso e ficar só com o músculo, eu não posso tirar o músculo e ficar só com o osso. Então, existem órgãos que dependem um dos outros para funcionar. 9. Anita quis complementar sua resposta na atividade anterior e ela preencheu a seguinte lacuna assim. O corpo humano é formado por órgãos que juntos constituem os sistemas que são responsáveis pela realização das funções específicas. Então, nós vimos lá que alguns tipos de sistemas. Agora, pinte com a mesma cor as frases que completam e depois associe os sistemas. Então, vamos lá. Vocês vão pintar aí da mesma cor uma frase que completa a outra. Então, você vai colocar assim. Sistema urinário. O garoto com vontade de ir ao banheiro. Você vai pintar aí. Garoto com vontade de ir ao banheiro é o sistema urinário, é o que ele vai usar, o sistema urinário. Sistema digestório. Menina com fome. Ou comendo, né? Vai pintar o sistema digestório, ele vai utilizar para poder comer, fazer o sistema digestório. Sistema cardiovascular. Quando corta a mão, né? Lá cortou a veia e aí saiu, perdeu sangue. Aí o sistema cardiovascular. Sistema respiratório. O garoto fazendo inalação. Então, aí são os que vocês vão utilizar. 11º. Você aprendeu que os órgãos e sistemas são interligados. Descreva como eles trabalham junto, no caso da ilustração pela imagem. Então, o sistema digestório absorve os nutrientes e a energia dos alimentos, fazendo com que todos os sistemas possam funcionar. Ela está comendo, né? Por isso que está falando do sistema digestório. O respiratório é responsável pela respiração e troca de gases no organismo. O urinário, ele filtra o sangue e os resíduos oriundos do metabolismo celular. E o cardiovascular, que transporta o sangue para todo o corpo. Então, circule entre os sistemas abaixo apenas o sistema urinário e respiratório. Então, são 2 tipos aí que pela imagem vocês vão identificar. Então, identifique que o respiratório é onde dá ênfase aos pulmões e os urinários aparecem aí o rins e a bexiga, que são os órgãos principais. Certo? Agora vamos para o nosso assunto hoje. Mas antes de começar o nosso assunto, quero que vocês vejam um
pequeno vídeo que fala sobre puberdade e genitais e desenvolvimento, né? Que é a fase que vocês estão chegando lá, a fase da pré-adolescência. Então, é um pequeno vídeo para a gente dar início à nossa aula. Nove sinais de que você está passando pela puberdade. Acne, crushes, mudanças esmagadoras de humor. Isso mesmo, estou falando sobre a puberdade. Como se crescer não fosse difícil o suficiente, quando se aproxima da idade adulta, você tem toneladas de coisas estranhas e embaraçosas para enfrentar no dia a dia. Mas não se preocupe, quanto mais você souber sobre as mudanças em seu corpo, mais fácil será lidar com isso. Então pegue um creme anti-acne e faça anotações, porque essas coisas podem ser seriamente desafiadoras. Embora existam algumas pequenas diferenças, meninos e meninas passam pela puberdade uma hora ou outra. Impressionante! Tipo, para meninas, a puberdade geralmente chega entre 10 e 14 anos. Os meninos podem esperar por essa grande mudança mais perto dos seus 12 ou 16. É claro que a composição genética e fatores ambientais é que vão ditar exatamente quando você começará essa fase. Garotas. 1. Alterações físicas. Uma das primeiras coisas que as garotas podem notar ao passar pela puberdade é a mudança no corpo, em particular a área entre o tronco e a cabeça. Sim, estou falando dos seios, mamas, peitos, airbags. Você escolhe o nome. As meninas notarão que o peito delas começa a se formar quando a puberdade começa, mas não é necessariamente um processo rápido. Essa parte do corpo muda ao longo de um período de tempo mais longo e nem sempre está completamente desenvolvida aos 19 anos de idade. Mas, honestamente, não há duas garotas iguais. O desenvolvimento e a velocidade com que ocorrem dependem de cada garota individualmente. Se você está preocupada com a atenção em relação ao seu peito, use sutiã, mesmo que seja um sutiã de treinamento. Dessa forma, você pode manter tudo privado durante a aula de ginástica. Você também pode notar que seus quadris parecem estar crescendo. Eles parecem mais largos do que antes. De repente, você tem uma forma mais curvilínea do que quando era criança. O aumento dos quadris é a maneira de o seu corpo se transformar em uma mulher que será capaz de gerar filhos um dia. Mas não se preocupe com as mudanças de sua forma. Peça a sua mãe ou pai para levá-la às compras, pois você pode precisar de um novo jeans. 2. Pelos. Neste momento, as meninas também podem perceber que estão crescendo mais pelos em seus corpos, como debaixo dos braços, nas pernas e lá embaixo. Se isso faz você se sentir desconfortável, pergunte a uma mulher em quem você confia sobre as opções para cortá-los. Garotos. 1. Surto de crescimento. Ei, garoto, sentindo-se por fora? Não se preocupe, você também passa por muitas mudanças, graças a um novo hormônio chamado testosterona. Mas suas mudanças tendem a ocorrer um pouco depois das meninas. Se você fica imaginando quando vai alcançar as garotas altas que vê na escola, não se preocupe, acontecerá logo. Entre os 12 e os 14 anos de idade, os rapazes começam seu crescimento principal e podem esperar um aumento de aproximadamente 8 a 30 centímetros. Mas antes de você sair em busca de uma carreira na NBA, lembre-se de que nem todos os caras ficarão super altos. Claro, isso depende da sua genética. Desculpem, rapazes. Mudanças de voz e pelos. Os garotos também devem esperar que outras coisas estranhas e embaraçosas aconteçam durante a puberdade. Por volta dos 14 ou 15 anos, eles notarão que suas vozes ficarão mais graves e, às vezes, falham, causando um som de taquara rachada. Embora isso possa fazer as pessoas rirem, essa mudança na sua voz é totalmente esperada. Você também pode perceber um aumento na garganta, tornando-a mais pronunciada. É o chamado pomo de Adão. E da mesma forma que as garotas, os rapazes também notarão um aumento de pelos no corpo, inclusive em seus rostos. Ó, ei, bigode! Enquanto meninos e meninas têm diferentes sinais de puberdade para lidar, há outros sintomas que ambos os gêneros experimentam, e eles podem ser igualmente embaraçosos. 1. Acne. Uma mudança súbita nos níveis hormonais pode causar estragos em sua pele, causando erupções tanto no rosto quanto no corpo. E enquanto você está a caminho da escola com uma espinha enorme na testa e reclamando da sua aparência, saiba que todo mundo fica com espinhas e é preciso ser compreensivo sobre isso. Se você está especialmente preocupado com isso,
Há um exercício preventivo que pode fazer para manter sua pele saudável. Comece puxando suavemente a pele abaixo dos olhos para baixo com as pontas dos dedos. Agora feche os olhos e conte até 6. Fazer este exercício nos músculos sublabiais e frontais do seu rosto algumas vezes, todos os dias, ajuda o sangue a circular e dá à pele um brilho saudável, que pode fazer maravilhas por ela. Além deste exercício, marque uma visita a um dermatologista para explorar outros métodos de prevenção da acne. 2. Novo odor corporal. Enquanto alguns chamam de espírito adolescente, esse cheiro que atinge o nariz em torno da puberdade é chamado de odor corporal. Este novo aroma pode ser embaraçoso, mas é completamente normal em meninos e meninas. Se você perceber que suas axilas estão cheirando mais do que o normal, como em um dia quente ou depois de praticar esportes, é hora de começar a usar um antitranspirante ou um desodorante. Existem diferentes tipos de desodorantes, gel, pó e até spray. Tudo depende do que for mais confortável para você usar. 3. Crushes. Enquanto muitos dos meninos ou meninas da sua turma pareciam irritantes ou grosseiros antes, eles podem parecer muito atraentes agora. Não se preocupe, esses sentimentos são totalmente normais e você se acostumará com eles ao longo do tempo. Na medida que você se torna adulto, desenvolve paixões pelas pessoas, até mesmo aquelas que uma vez pareciam grosseiras e irritantes. No início, esses sentimentos são difíceis de lidar e a ideia de ser rejeitado por seu crush é insuportável. Mas você vai pegar o jeito das coisas ao longo do tempo e se sentir mais confortável para expressar seus sentimentos para as pessoas das quais gosta. Apenas lembre-se de que, embora você tenha necessidade de sair com seu crush e outros novos amigos, é sempre bom dizer quando algo lhe faz sentir desconfortável. Trata-se do seu corpo e é você que manda. 4. Alterações de humor. Sentindo-se particularmente irritado por não conseguir participar da peça da escola? Seu horário de volta para casa está te perturbando? Não, você não está ficando louco. Sua nova onda de hormônios está modificando seu humor. Essas mudanças podem fazer com que você se sinta irritado, deprimido e até mesmo rebelde. Desculpem mamãe e papai. Isso acontece porque você está começando a explorar quem você realmente é e o que realmente quer na vida. Todo esse pensamento e descoberta o leva a ser mais independente do que nunca. E tudo bem. É divertido experimentar coisas novas e aprender sobre o mundo. Apenas seja razoável. Não se coloque em situações perigosas simplesmente por curiosidade. Mantenha sua cabeça bem centrada em seus ombros. 5. Conversar sobre isso. É fácil assistir a este vídeo sobre a puberdade e toda a sua glória, mas na verdade passar por isso é uma história totalmente diferente. Algumas coisas podem parecer difíceis e até assustadoras. Por isso é sempre uma boa ideia encontrar alguém com quem conversar sobre as mudanças pelas quais você está passando. Conselheiros escolares são uma ótima escolha, e também irmãos ou familiares nos quais você pode confiar podem ser incrivelmente úteis. Se você gosta de manter seus sentimentos para si mesmo, isso pode ser ok também. Tente encontrar uma saída criativa para expressá-los. Talvez você possa escrever seu próprio romance. Ou quem sabe, tenha um talento especial para desenhar e queira criar sua própria história em quadrinhos. Mesmo algo tão simples como escrever um diário todas as noites pode realmente ajudar a mantê-lo focado e a organizar seus pensamentos. Lembre-se que a puberdade não dura para sempre. Obrigado, Senhor! Nem sempre será estranho falar com seu crush ou comprar sutiãs com sua mãe. Vai passar e você vai se tornar o adulto incrível que um dia desejou. Então, relaxe e aproveite a jornada. Qual sintoma da puberdade mais incomodou você? Não seja tímido. Conte-nos sobre isso na seção de comentários. O sistema genital é o sistema responsável ali pela reprodução, onde vai ser produzidos os gametas. No homem, o espermatozoide e na mulher, os ovócitos, também chamados popularmente de óvulos, certo? Então a gente vai ver algumas características básicas de cada um desses sistemas e fazer algumas comparações simples, certo? Então vamos lá. Primeiro, o sistema genital masculino. O sistema genital masculino, ele é formado por algumas estruturas básicas. Externamente, a gente consegue ver o órgão copulador, que é o pênis. Ele tem tecido erétil, que é capaz ali de se tornar rígido no momento da estação sexual. Então, ali ele vai se manter rígido devido à presença de vasos sanguíneos e o aumento ali de sangue naquela área, beleza?
Já aqui no testículo, ele vai estar a estrutura aqui localizada dentro do saco escrotal, uma estrutura responsável pela produção dos espermatozoides, correto? Então a gente vai ter 2 testículos que estão dentro do saco escrotal separados por um septo ali. Então eles vão estar separados, eles vão estar juntos dentro do saco escrotal, beleza? O saco escrotal está para fora do corpo para manter uma temperatura adequada. Então normalmente tem uma diferença de até 2 graus Celsius para menos no saco escrotal do que no corpo humano. Então a média é 36,5, no saco escrotal vai estar 34,5, beleza? Então aqui é produzido os espermatozoides e também é produzido o hormônio testosterona. Depois que o espermatozoide é produzido, ele vai para o epidídimo, pelos ductos deferentes e vai seguir caminho aqui. Vai encontrar as vesículas seminais, onde vai ser eliminado um líquido seminal, que forma cerca de 60% ali do sêmen. Esse líquido ele se caracteriza principalmente pela presença de frutose. E depois aqui, esse ducto deferente, ele passa a se chamar de ducto ejaculatório. Ele encontra aqui com a uretra, que está vindo da bexiga, e passa a ser chamado de uretra, então. Aqui a gente tem a próstata. A próstata, ela também vai produzir um líquido que vai regular o pH ali do sêmen, certo? Para manter o espermatozoide recebendo ali os nutrientes e para ele se manter vivo e conseguir se movimentar, nadar de maneira adequada. Então, garante ali o pH. Beleza? Chegou aqui, a gente tem a uretra, onde vai passar o sêmen no momento da ejaculação. Aqui a gente tem também uma glândula chamada de glândula bulboretral. Ela produz uma secreção que vai ser produzida e vai passar aqui por dentro da uretra, servindo como uma limpeza mesmo. Então ela vai limpar aquele caminho, vai limpar aqui toda a uretra para garantir o quê? Uma eliminação do espermatozoide no momento da ejaculação correta, sem que a urina causa nenhum dano àquele espermatozoide, beleza? Além disso, a glândula bulboretral, ela garante também uma lubrificação aqui da região da glande, que é essa região conhecida como a cabeça do pênis, beleza? Então a gente viu aqui as estruturas básicas do sistema genital masculino. Só para a gente ter um detalhe aqui importante que difere o sistema genital masculino do feminino, a uretra, ela é um caminho por onde passa a urina também. Na mulher, a uretra ela não vai ter ligação com o sistema genital, certo? Então vai ter um local por onde sai a urina e a vagina, que é onde ocorre a cópula ali, beleza? Outra diferença é que os testículos, no caso as gônadas masculinas, elas estão dentro do saco escrotal. E na mulher as gônadas, que são os ovários, estão dentro da cavidade abdominal. Só pra gente não esquecer aí, quando o bebê tá antes dele nascer ali, o testículo, ele tá dentro da cavidade abdominal. Depois ele desce para o saco escrotal, beleza? Então vamos lá, sistema genital feminino. O sistema genital feminino então é formado pela vagina, que é onde ocorre a cópula, pelo útero, pelas tubas uterinas e os ovários. Aqui lateralmente a gente consegue ver os ovários, a tuba, o útero e a vagina. Observa aqui que a gente tem a vagina, aqui a bexiga e a uretra. A uretra está aqui. Então a uretra seria um canal menorzinho e não tem ligação direto com o sistema genital. Só para a gente destacar, aqui na parte externa a gente tem os pequenos lábios aqui nessa região e os grandes lábios protegendo então essa entrada da vagina, e tem também a região do clitóris, que é um órgão semelhante ali ao pênis, porque ele vai ter também um tecido erétil e ele consegue ali ter uma estimulação sexual, beleza? A vagina é o local onde ocorre a cópula. O útero é a região onde o bebê vai se fixar, onde ocorre a anidação. O embrião se fixa ali e o bebê se desenvolve no útero, normalmente. A tuba uterina é onde ocorre a fecundação. E aqui os ovários é onde é eliminado esse órgão, corretamente chamado de ovócitos secundários, certo? Então ele é eliminado no momento da ovulação, na tuba ele é fecundado e esse embrião se fixa aqui no útero, beleza? Então a gente viu aí as principais características do sistema genital masculino e do sistema genital feminino. Quando a gente compara aí, a gente consegue ter algumas estruturas que a gente consegue associar ali alguma semelhança. Por exemplo, as gônadas. Os ovários têm a mesma função ali do que os testículos, porque eles vão produzir os gametas, correto? E também alguns hormônios.
No caso, as tubas uterinas, elas funcionam ali com uma semelhança com o ducto deferente, porque ele vai transportar, então, esses gametas. Lembrando que o ovócito, ele não tem locomoção ativa como o espermatozoide. Ele se locomove aqui graças a cílios encontrados nessas tubas. O útero é onde ocorre o desenvolvimento do embrião e a vagina é o órgão copulatório. Lembrando que o órgão responsável pela cópula, no caso do homem, é... Pronto, agora que vocês viram o vídeo, vocês agora vão pegar o manual do aluno e vão abrir na página 42, que fala uma nova vida, um novo começo. Então nós vamos lendo e já vamos respondendo sem perder muito tempo, porque nós vimos o vídeo e o vídeo já vai nos ajudar a ter uma melhor compreensão, tá certo? Então, logo depois de passar a tarde na piscina com os amigos, Masaru foi para casa, pois queria passar o tempo com a família. O menino estava ansioso, já que em breve ganharia um irmãozinho. Em breve você vai ganhar um irmãozinho. Ele vai crescer e ficar como você. Faz 2 anos que Masaru tem uma madrasta, Satiko. Ela tem uma filha adolescente, Akimi, de 14 anos de idade. Essas mudanças na vida de Masaru fizeram pensar nas transformações que ocorrem com o passar do tempo, já que as pessoas nascem bebê, crescem e mudam muito até chegar à fase adulta. Ele conversou sobre isso com a sua família, principalmente com seu pai. E você? Tem contato com as pessoas com a idade de 12 a 14 anos? Sabe que tipo de mudança acontece nessa fase? Aí vocês vão de acordo com a vivência de vocês. Vocês têm um primo, tem um irmão que seja mais velho do que vocês, estejam passando pela fase da puberdade, né? Que é a fase que vai dos 12 até os 14 anos. Às vezes acontece precocemente, né? Aos 10 anos, mas até os 14 anos é a mudança do nosso corpo, né? Nosso corpo, ele não vai ficar como de criança para sempre. Ele vai sofrer alterações e mudanças físicas e também orgânicas. Então aí vem a puberdade. Como foi visto no vídeo, a puberdade é a transição da criança, da fase da criança para a adolescência. Então essa puberdade, ela acontece e varia muito da idade. Pode ser dos 12 aos 14, eu já vi crianças até da idade de vocês, com 10 anos, já começarem esse período de desenvolvimento nas genitais, no corpo, no comportamento. Então é muito comum também, a partir dos 10 anos, a gente ver essa mudança acontecer. Uma coisa que eu gostaria de falar com vocês é que tudo isso não deve ser tratado como um tabu, como vergonha. Ao contrário, vocês devem se abrir com as pessoas de confiança, né? O pai, a mãe, uma tia, né? E conversar sobre essas mudanças que ocorrem no seu corpo. Por quê? Porque vocês precisam estar orientados para essas mudanças, né? A menina, por exemplo, ela menstrua e ela passa por esse período que ela precisa estar orientada, que ela precisa saber o que é, por quê e o que vai acontecer dali por diante no seu corpo. Então, não é certo deixar uma criança desinformada, né? Antes de entrar neste período. Então, a fase, a partir dos 10 anos, que a gente pode conversar abertamente com os filhos, sobrinhos e alunos, né? Eu, como professor, posso também ser o orientador a essas questões aí de mudanças no seu corpo. Então, na página 43, 42 e 43, é falando sobre o que o vídeo mostrou sobre esse período de transformação. Então, observe as imagens da criança e do adolescente, o que muda de uma fase para outra. Então, uma das coisas que muda muito é a aparência, né? A aparência, ela vai se transformando. As meninas vão ficando com a pele mais oleosa, os meninos também.
o aparecimento de bigode, de barba, de pelos pubianos, nas axilas, nas partes genitais. Então, as meninas vão nascendo os seios, os meninos também vão desenvolvendo o pênis, né? O órgão genital deles também vão se desenvolvendo. Então, vão crescendo rapidamente. E aí vai aparecendo essas mudanças visíveis no nosso corpo. Tem aqui algumas características de mudanças, tanto de meninos quanto meninas. Aí tem o alargamento, as meninas ficam com o quadril geralmente mais largo, o crescimento dos seios, o amadurecimento das genitais femininas e a primeira menstruação é o primeiro passo para a pré-adolescência ou adolescência, né? O menino é o alargamento dos ombros, crescimentos de pelos nas faces, amadurecimento de genitais masculinos e a primeira ejaculação também acontece nessa fase aí. Existe aqui um rito, né, que Masaru descobriu aí entre os costumes indígenas. Eles faziam os ritos quando o adolescente se tornava adolescente, eles recebiam uma certa premiação. Então, vocês depois podem ler essa curiosidade aqui sobre os ritos de passagem. Então, existem tribos, existem povos que fazem comemoração quando as pessoas estão se passando de uma fase para a outra. E vamos agora para a página 45, que é dando início ao nosso assunto. Então, desvendando os sistemas genitais masculinos e femininos. Masaru continuou pensando sobre as mudanças que ocorrem ao longo da nossa vida. Sabia que ele mesmo também mudaria e foi conversar com seu pai sobre o assunto. A primeira pergunta que fiz foi: quando vou virar adolescente? Aí tem aí um diálogo, né? E você já pensou nisso? Será que as outras crianças também têm dúvidas sobre esse assunto? Então, é comum ter dúvidas, né? Então, não é bom procurar orientação de pessoas que talvez não tenham orientação para lidar. Ou às vezes vai lidar de forma errônea, de forma que vai lhe deixar constrangido, de forma até de abuso. Então tem que ter muito cuidado na hora de tirar essas dúvidas. Tem que ser com as pessoas certas. Então, será que ser adolescente é como mudar de colégio? Isso dá um pouco de medo e muita insegurança. Eu colecionava brinquedinhos surpresa, desde que vem dentro de doce. Eu colecionava brinquedinhos surpresas desses que vêm dentro dos doces. Agora não, tudo isso é coisa de criancinha. Quando eu crescer, vai ser muito legal. Vou poder fazer coisas que crianças não fazem, como pilotar uma motocicleta. Quando eu for adolescente, vou deixar de sair com meus pais. Sair só com os meus amigos. Você concorda com a opinião dessas crianças? Então, de acordo com esses diálogos aí, a gente pode tirar algumas coisas que são verdadeiras, coisas que são coerentes e outras não, né? Por exemplo, colecionar, né? Não digo brinquedinhos, mas qualquer pessoa pode colecionar outras coisas, figurinhas, jogos, né? Fichas, moedas. Mas no caso de brinquedinhos, ele já achou que era uma coisa de criancinha. A questão também de sair sozinho com os amigos, será que vai ser permitido? Só porque eu sou adolescente, de sair a hora que eu quero, de chegar a hora que eu quero, né? Tem que existir as limitações aí, porque vai existir uma série de cuidados também com o nosso corpo, que a gente vai falar mais adiante, quando a gente estiver falando sobre relações sexuais. Então, qual delas, pela fala, já deve estar na fase da puberdade? E por quê? A fala do segundo garoto, pois evidencia a mudança de comportamento típica de adolescente. Então, todo adolescente, quando já está mudando, eles não dão mais importância àquilo que fez parte da sua criança, né? Sua fase de criança. Então, isso daí é bem claro.
Aí tem aqui um diálogo também. Vamos começar com o sistema genital, que nós dois possuímos o masculino. Então, genital, que se destina à procriação. Então, a genital é um dos órgãos que ele é responsável pela reprodução humana, né? Os homens têm os seus órgãos genitais e as mulheres têm os seus órgãos genitais. Só que um depende do outro para poder acontecer a criação, a reprodução humana. Então, não existe condições nenhuma de homem com homem se relacionar, ter relação sexual e engravidar, e nem mulher com mulher, porque existe no homem e na mulher células específicas que vão unir-se e formar um ser humano. Então, por isso que não é possível pessoas do mesmo sexo procriarem. Aí tem aqui a apresentação dos sistemas genitais masculino, o corte lateral e um corte frontal, ou seja, vista pelos dois ângulos, né? Então temos aí, vocês podem olhar e ver cada parte aí do sistema reprodutor masculino, né? Ou genital masculino. Na ilustração, observe acima, acompanhe a explicação a seguir que Masaru ouviu do seu pai sobre o funcionamento desse sistema. Aí tem aí, podemos ver, né? Na parte externa tem o pênis e o testículo. Da parte interna tem as glândulas ductos, tem o sacro escrotal, e dentro do sacro escrotal guarda os espermatozoides, que é onde existe a célula que vai unir-se ao óvulo, que a gente vai chegar mais à frente e vai falar sobre isso, e vai dar vida a um novo ser. Tem também a próstata, né? Que são as substâncias produzidas, na uretra, que os espermatozoides se misturam com outras substâncias produzidas pela próstata e pelas glândulas seminais e formam o esperma, o sêmen. Esse líquido, então, é conduzido ao interior pela uretra, canal localizado no pênis, por onde a urina e o sêmen saem, né, são eliminados. Eu nem imaginava que nós éramos assim. Vou explicar para você agora o sistema genital feminino. Então, agora nós vamos ver agora o genital feminino, o corte lateral e frontal, das duas formas, né? Dois ângulos. Então, temos aí os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina e a vulva, né? Que formam aí o órgão genital feminino. Os ovários são glândulas que contêm os óvulos, que é justamente a outra parte da célula que vai juntar com a esperma dentro do útero e formar um filho, né, um ser humano, um novo ser humano, dar origem a uma nova vida. E as tubas uterinas até o útero, quer dizer, é levado durante a relação sexual, o espermatozoide chega até o óvulo se encontra com o espermatozoide dentro do útero e ali há uma ação chamada fecundação. A mulher tem todo um processo, tem que estar no período fértil, tudo mais para poder haver uma nova vida aí. E a mulher não menstrua, né? A partir do momento que parou a menstruação, porque há indícios que ela esteja grávida. Então, de acordo com esses conhecimentos, né, porque nós vimos também lá no nosso vídeo, um resumo falando um pouco sobre essa transformação aí, e a gente vai ver também na próxima aula, um pouco mais aprofundada. Eu não vou dar muita ênfase a esse assunto, porque na próxima aula nós vamos falar sobre relação sexual, reprodução humana
e o nascimento do bebê. Então, a gente vai rever esse assunto aqui, então não vou me estender muito a ele, mas vocês podem já dando uma lida em todo o texto para poder se apropriar e na próxima aula estar por dentro do assunto. Então, resolvendo aqui a atividade, nós vamos responder aí. Complete as frases com uma das palavras entre parênteses, relacionando ao que você aprendeu. A unidade básica do corpo é a célula, né? O tecido é um exemplo de glândula sexual interna. O testículo é um exemplo de glândula sexual externa. Então, é lá onde guarda o útero espermatozoide, que ele faz parte do órgão masculino. Os ovários são glândulas que contêm os óvulos, que é do órgão genital feminino. Você está aprendendo, em língua portuguesa, a acentuação de palavras proparoxítona. A sílaba tônica das palavras com classificação sempre acentuada, seja com acento agudo ou circunflexo, depende do som da palavra. Então, qual sílaba corresponde à sílaba tônica nas palavras proparoxítonas? Dê exemplos. É a antepenúltima sílaba. Exemplo dela é célula e glândulas. Então, tirando aí da atividade, nós temos duas palavras que são proparoxítonas, que é células e glândulas. Nas linhas a seguir, separe as sílabas das palavras que você preencheu as lacunas da atividade 1 e grife as proparoxítonas. Então, células, testículos, glândulas e óvulos, né? Células, testículos, glândulas e óvulos são as outras da atividade 1, que também são proparoxítonas. Então, por hoje é só. Vocês vão pode fazer a releitura desse material para poder responder as páginas do caderno de atividades, que vai ser a página 14, 15, 14, 15 e até 17. Da página 14 à página 17 são as atividades que vocês vão preencher aí e até reler os textos, né? Porque eu coloquei o videozinho já pra gente não perder muito tempo lendo. E vocês vão responder, preencher. E na próxima aula nós vamos corrigir antes de começar o novo assunto, tá certo? Então fiquem com Deus. Até amanhã. E façam todas as atividades que quando nós voltarmos para a sala de aula, a correção desses livros, a correção do caderno vai contar nota para ajudar para vocês também, certo? Então não deixem de fazer as correções, não deixem de fazer suas atividades, seus trabalhos, porque isso vai ser de muita importância daqui por diante, porque tudo eu vou ter que transformar em nota, toda a participação de vocês também eu vou ter que transformar em nota. Então, participem, estejam atentos, tá certo? E amanhã nos encontraremos novamente com a aula de História. Um beijo, fiquem com Deus.